Eu me lembro que eu entrei pela primeira vez na sala do pastor David Nicholas. Para quem conheceu o pastor David Nicholas, ele era alto, assim, estilão homem de negócios, muito objetivo. E eu cheguei com um projeto de vinhedo, todo bonitinho, com fotos, com estatísticas, com orçamento, e eu entreguei para ele. Ele pegou, jogou o projeto no canto, falou assim para mim: eu quero saber quem é o plantador. E eu tenho 4 perguntas para fazer sobre quem é o plantador. Primeira pergunta: esse homem é íntegro? Segunda pergunta: esse homem é um líder? Se ele não for líder, eu não vou fazer parceria com vocês. Terceiro: esse homem prega bem? Se ele não pregar bem, não vou fazer parceria com vocês. E quarta e última pergunta: esse homem é apaixonado pelo Evangelho? Ele prega o Evangelho? Porque se ele não pregar o Evangelho, não vou fazer parceria com vocês. Em 2004, o primeiro projeto de plantação da Chácara Primavera não foi aprovado por causa de estatísticas ou orçamentos impecáveis. Ele foi aprovado porque alguém decidiu olhar nos olhos do plantador e perguntar: quem é você? Ao longo desses 25 anos, a Chácara Primavera plantou não apenas igrejas presbiterianas. Nós investimos financeiramente e estrategicamente em comunidades de outras denominações: batistas, metodistas, Aliança Cristã Missionária, luterana, Assembleia de Deus e até mesmo igrejas independentes. Algo que me inspira muito na Chácara Primavera é ver essa ousadia que há por parte da liderança da chácara de entenderem que vale sim a pena investir os recursos que Deus disponibiliza na mão dessa comunidade local para o avanço do reino de Deus e não necessariamente para o avanço simplesmente de uma denominação. Por que fizemos isso? Pela nossa visão de reino de Deus. Nós entendemos que o reino de Deus é imensamente maior e mais amplo do que a nossa denominação. Nós temos uma denominação, somos presbiterianos, mas apoiamos ao redor do Brasil e do mundo igrejas que estão sendo plantadas, igrejas centradas no Evangelho. Ter uma base pronta não significa que o trabalho ficou mais fácil, mas que agora ele pode ir mais longe. Com o solo preparado ao longo desses 25 anos, o foco mudou da sobrevivência para a multiplicação. O DNA da chácara agora corre em veias mais jovens, que falam novas línguas e ocupam novos espaços, mas que pisam firme porque sabem exatamente sobre qual rocha estão construindo. Parabéns à Chácara Primavera pelos 25 anos de história. Eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus por essa igreja, pela visão dessa igreja, a história que ela construiu e o impacto que ela tem tido ao longo desses anos. Eu mesmo sou fruto daquilo que vocês viveram e são como igreja. Eu era, alguns anos atrás, um jovem plantador de uma igreja que tinha muitos sonhos e vocês foram e são até hoje a minha grande inspiração. O meu contato inicial com o movimento de plantação de igrejas que a chácara deu início foi por volta de 2008, 2009, quando eu estava no seminário. O desejo do meu coração naquela época era ser missionário no Oriente Médio, na África, por exemplo, mas quando eu tive contato com o pastor Ricardo Agreste, com o pastor Ricardo Costa, eu compreendi que igreja, ela não faz missão, ela é missão, é a razão da existência da igreja. E ela expressa isso de maneiras diferentes. Então eu compreendi que eu era um missionário aonde eu estava. E eu fui procurar plantar a igreja, ou sonhar com plantar a igreja no sul do nosso país, mas por volta de 2009 para 2010 eu passei a me envolver com um projeto de plantação em Indaiatuba, com o pastor Ricardo Marquino, que estava plantando igreja naquela época. Eu pude passar ali 3, 4 anos junto deles, vendo como é que era um processo de plantação na prática, né? E eu estava sendo treinado ali por Deus através da liderança do pastor Ricardo Marquino. E então, somado
com as conferências, 2008, 2009, 10, 11, aquilo me inspirava e enchia o meu coração de alegria por ver uma igreja com relevância na cultura, mas com integridade também na reflexão e na pregação da palavra. E aquilo enchia o meu coração de alegria, me dava uma visão, me dava sonhos de poder participar com Deus num projeto de plantação de igreja. E aí, em 2014, eu voltei para minha cidade de origem americana para plantar a igreja que hoje é a Igreja Presbiteriana Movimento de Americana. E lá eu pude colocar em prática aquilo que eu aprendi nas conferências, aquilo que eu aprendi junto com o pastor Ricardo Maquino no processo de plantação da igreja de Indaiá, em Indaiatuba, e também com o curso que eu fiz do CTPI. A ressurgência é o fenômeno oceanográfico que consiste na imersão das águas mais profundas do oceano, ricas em nutrientes, na direção das regiões menos profundas. A forma mais espetacular de ressurgência acontece quando os ventos sopram constantemente, deslocando as águas da superfície e provocando a imersão das águas mais profundas. A ressurgência gera e promove a renovação da vida nos oceanos. E ela é responsável por 42% de todo o oxigênio do nosso planeta. Mas o que isso tudo tem a ver com a fé cristã e a igreja brasileira? No nosso contexto brasileiro, as igrejas têm sido grandemente caracterizadas, ora, pela superficialidade e o pragmatismo, ora, pela ortodoxia fria, desconectada da missão. Mas assim como os ventos sopram sobre as águas do oceano, nós desejamos que o Espírito Santo sopre sobre a igreja brasileira, renovando a vida e trazendo de volta aos nossos corações o compromisso para com o Evangelho e a relevância para com a nossa cultura. Ao longo da história, um dos maiores exemplos dessa ressurgência da fé acontece há 500 anos atrás, na chamada Reforma Protestante. Mas para nós que vivemos em pleno século XXI, nós temos o desafio de estarmos arraigados nos mesmos valores do passado, mas com os olhos atentos e abertos para os desafios no presente. O que significa, por exemplo, sermos uma igreja que afirma somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a glória de Deus em pleno mundo urbano e contemporâneo em que vivemos? Não nos basta estarmos com os olhos atentos apenas ao presente. Precisamos ser sensíveis a tudo que está acontecendo ao nosso redor, às mudanças culturais, a essa geração emergente. Precisamos ser uma igreja fundamentada nos valores do passado, mas que fazem diferença nessa cultura na qual estamos envolvidos. Afinal de contas, igreja reformada significa ser igreja que constantemente se repensa, se reforma, a fim de cumprir a sua missão e fazer diferença em toda e qualquer cultura. Bom, eu estou aqui com o pastor Ricardo Costa, que é pastor da Comunidade Presbiteriana Vinhedo e participou de todas as conferências do CTPI até agora. E eu queria saber, Ricardo, para um plantador hoje, por que você indicaria participar da conferência? O que você acha que a conferência traz de tão bom aí para um plantador de igreja? Eu acredito que a conferência do CTPI, ela traz vários pontos bons para um plantador de igreja. Sem dúvida alguma, no Brasil, em termos de plantação de igreja, é a maior e melhor conferência que a gente tem tido. Além do conteúdo, que seria uma das melhores coisas que ela nos oferece para plantadores, nós não temos muito essas temáticas assim dentro de cursos e tudo mais, nós temos pessoas especializadas falando. Um outro ponto que eu acho que é muito positivo são os relacionamentos, as redes, os contatos que a pessoa cria aqui, porque são plantadores que vão estar em contato com outros plantadores. Então você não tem apenas a perspectiva de ouvir
a respeito de plantação de igreja, de gente que plantou igreja, que está envolvido com isso, mas você tem muita oportunidade de ter contato com outros plantadores que estão efetivamente plantando igrejas e trocar experiências, né? Isso vai trazer ânimo, disposição para você voltar para o campo e voltar para os desafios diários. Então, eu queria realmente incentivar aí todo o pessoal a não perder a oportunidade de estar nessa conferência e em toda outra conferência que o CTPI tiver a oportunidade de realizar. Para centenas de novos pastores em todo o Brasil, a ressurgência foi o marco zero. Ali, o DNA da chácara, focado no caráter, na integridade e na plantação de igrejas saudáveis, deixou de ser uma teoria para se tornar ferramenta prática. O movimento ganhou escala porque a liderança decidiu que o sucesso não era crescer sozinho, mas ajudar outros a nascerem. Mas, além dos grandes auditórios e das palestras, existe um lugar onde os projetos ganham vida de forma silenciosa: o encontro pessoal. Para muitos desses novos líderes, o ponto de virada não foi apenas um seminário, mas uma conversa. Um momento em que o projeto bonitinho no papel foi confrontado pela visão do Ricardo Agreste sobre quem o plantador realmente é. Nos primeiros anos da Ponte, nós tivemos o privilégio de ter um primeiro encontro com o Ricardo Agreste no aeroporto de Recife. Ele estava esperando para o próximo voo e nós tínhamos pouco tempo para conversar com ele. Mas esse foi o primeiro encontro de uma vida inteira que a gente trilhou e continua trilhando juntos. Dificilmente a gente poderia, falar sobre plantação e não falar sobre a chácara e também o pastor Ricardo Agreste. Com certeza ele nos abençoou muito através de todos os ensinamentos, os bate-papos e de tantas coisas que foram nos influenciando ao longo desse tempo. E tenho certeza que em cada passo que a gente foi dando, isso foi extremamente abençoador, tanto na nossa vida como pastores, mas também na vida da igreja. Então o CTPI e a chácara também foi uma inspiração para as nossas vidas e a gente é muito grato por tudo aquilo que Deus tem feito através desse ministério. A melhor estratégia para o avanço do reino de Deus é a plantação e o estabelecimento de novas igrejas com uma visão missional e com um DNA que a leve a não apenas ser uma nova igreja plantada, mas ser uma igreja que esteja dentro de um movimento de plantação de novas igrejas. Às vezes eu escuto de jovens pastores, mas eu estou me dedicando tanto, eu estou trabalhando tanto, por que a minha igreja não... você quer dizer que a sua recompensa é a sua igreja crescer? A sua recompensa é você ser famoso no Facebook? A sua recompensa é as pessoas falarem de você por aí? A sua recompensa é se tornar um grande pregador das multidões? Desculpa, você está esperando a coisa errada, meu amigo. Começa a servir na história e bota os teus olhos na eternidade. Tenha os seus pés na história, sirva a Deus na história, mas coloque os teus olhos na eternidade, esperando a coroa de glória que está preparada para todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Construímos sobre a rocha para que pudéssemos alcançar pessoas. O legado que vimos até aqui só faz sentido se ele transbordar para além das nossas paredes. No último episódio, o impacto desse DNA no reino de Deus e as histórias de quem foi alcançado por essa visão.